Temos aprendido na palavra do Senhor a respeito do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, da sua grandeza, do seu ministério de redenção, das maravilhas que fez e das palavras que disse. E os sermões do Senhor Jesus, e a respeito dele, como veremos hoje com João Batista, são sermões densos, cheios de muita informação, que, se desatentos passarmos os olhos, acharemos que lemos a Bíblia. Já li. Mas sem entendimento. É preciso que nós nos detenhamos sobre esses textos e pensemos a respeito deles e Deus conceda, sob a graça de Deus, entendamos esses textos e respondamos a esses textos afirmativamente. Cremos na verdade do Senhor aqui registrado. Nós vimos 2 semanas atrás, no capítulo 3, versículos 1 a 21, a grandeza, a tremenda resposta de Jesus a Nicodemos. E a resposta do Senhor Jesus tem o seu centro nos versículos 14 e 15, diferente do que costumamos pensar, que o versículo 16 seja o centro da mensagem de Jesus. O versículo 16 do capítulo 3 de João é uma consequência daqueles outros dois que mencionei e que leio agora, 3, 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa resposta de Jesus a Nicodemos é, na verdade, o centro do Evangelho, porque é aquele que crê em Cristo Jesus levantado na cruz. Não é a fé num homem caucasiano, de cabelos longos até os ombros, a barba parada, como nós costumamos pensar que tenha sido o Senhor Jesus. Nenhum de nós sabe como ele foi. As Escrituras não registram sua imagem e nós não devemos inventar uma imagem para ele. O que o Senhor Jesus disse de si foi: serei pendurado como a serpente no deserto foi. E aquele que, contaminado pelo pecado, olhar para a serpente, isto é, crer em mim, representado lá em Números pela serpente no deserto, ele em carne e ossos e sangue, pendurado no madeiro, aquele que crer em mim, este terá vida, para que quem nele crê, diz o verso 15, tenha a vida eterna. Esse centro desta pregação tem, é claro, apêndices, porque crer nele impõe que seja resultado da ação do Espírito dando nova vida. É preciso nascer do Espírito. É preciso nascer da água, e nós vimos naquela semana, é preciso haver arrependimento em verdade, porque o batismo com água era praticado muito proximamente ali por João, de quem já falaremos mais, com água sobre os arrependidos. Então, gente arrependida, vitalizada pelo Espírito Santo, era quem creria, quem creu, creio eu também, quem crê no Senhor Jesus para ter a vida eterna está aqui nessa sala hoje. Esta mensagem foi dada pelo Senhor Jesus. E logo após isto acontecer, nós temos uma nova narrativa, e que vai incluir João Batista, e vai trazer uma sugestão de disputa pela preeminência entre dois tremendos profetas, o Messias, Deus encarnado, e o maior dos nascidos de mulher, entre Jesus e João Batista. Mas não seriam eles que iriam se enfrentar, seriam aqueles que o seguiam, que iriam querer fazer com que um destes predominasse sobre o outro. Sobre esta questão é que temos o discurso de João Batista,
a respeito de si e a respeito do Senhor Jesus. E é para isso que eu chamo a sua atenção agora, para que nós, na leitura, já avancemos bastante no entendimento desse texto. Então, por favor, em João 3, a partir do verso 22 e até o 36, peço que vocês acompanhem, irmãos, a leitura da palavra. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus nos abençoe com a sua luz, em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é estudar o sermão de João Batista. Nós, olhando para os versículos 22 e 23, percebemos que ambos os personagens centrais desse texto, o Senhor Jesus e João o Batista, estavam batizando. Olhando para o capítulo 4, logo nos seus primeiros versículos, temos o esclarecimento sobre este batismo que é atribuído a Jesus em 3:22. Capítulo 4, versículos 1 e 2, acompanha aí. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Perceba, essa é uma nota explicativa. Haverá todo um desenvolver agora de uma nova narrativa no capítulo 4, mas nos dá entendimento já de 3:22, que eram os discípulos de Jesus que batizavam. Mas havia então dois grupos batizando, um com seus discípulos e outro com o próprio profeta, João. E diante desses batismos, surge uma polêmica, uma discussão. Você veja o verso 25, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. É preciso parar aqui um instante para entendermos. Na mente do judeu, tudo que se referia à religião era referido à purificação. Nós temos estudado os livros da Bíblia em sequência da sua leitura cronológica e temos visto, e ainda hoje de manhã gastamos tempo no livro de Levítico. Quem esteve aqui deve se recordar. E vimos ali as ordens de Deus quanto ao culto, e havia a inclusão da apresentação de ofertas. E no correr do texto, em especial até o capítulo 7, vários tipos de ofertas são apresentados, desde alimentos considerados adequados para isso, até animais.
E o objetivo número 1 dessa apresentação era a purificação. Era para que as pessoas arrependidas, apresentando de acordo com as suas posses e com as circunstâncias pelas quais passavam, tivessem a sua purificação por meio da morte de um animal. Havia sacrifícios de manutenção da comunhão também. Havia outros tipos de sacrifícios que eram rituais anuais, mas pensemos nisto como o foco do pensamento judaico: purificação. Ora, de que tratava João Batista quando falava do seu batismo? Falava era para que as pessoas fossem ao batismo arrependidas, e anunciava, enquanto batizava os arrependidos, que após ele viria um do qual ele não seria digno de desatar as correias das sandálias. Mas ele estava preparando o caminho do Senhor, chamando pessoas ao arrependimento, e o arrependimento que conduziria essas pessoas à purificação. Eis então a contenda que mencionamos há pouco no verso 25. Eles estavam contendendo a respeito da purificação. Afinal, João Batista, nosso mestre, é com o teu batismo ou com o daqueles que batizam com Jesus que seremos purificados? Compreendemos qual é a contenda, qual é a disputa? Qual batismo é maior? Quem é o grande batizador? Quem é que nos batizando resolve o nosso problema de contaminação? Eis a disputa. Como João vai responder a essa questão? A resposta de João vem em 2 sessões, em 2 partes. E essas 2 partes você já tem que ter claro em sua mente que ele vai apresentar a si mesmo como incompetente para purificar o quem quer que seja, e a Cristo Jesus como o único competente para tal purificação. Se você guardar isto, na verdade, se você está lembrando disto e sair daqui com esta mensagem: homem algum purifica quem quer que seja, a não ser Jesus Cristo, homem, somente Ele purifica. Se você for embora daqui com isto, valeu a visita e a audição da pregação. Mas há mais aqui, então nós vamos nos demorar um pouco mais sobre o texto. O texto dos versos 27 a 30 apresenta, o texto apresenta a consciência de João a respeito de si mesmo. Então olhe lá comigo, 27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Irmãos, estamos falando do maior dos homens, do maior dos nascidos de mulher, segundo a palavra de Jesus. Ele está dizendo: não tenho nada de mim mesmo. Eu não tenho qualquer virtude natural que possa ser transmitida a quem quer que seja. Eu mesmo não me basto a mim mesmo. Eu olho para mim e vejo: nada tenho, salvo aquilo que do céu me tenha sido dado. Dado, dom, concessão, algo que não lhe pertence inicialmente, lhe é posto nas mãos para o serviço do Senhor. João inicia dizendo: não tenho virtude natural. E é claro, a partir do que João diz de si mesmo, precisamos fazer alguns comentários quanto a nós. Afinal de contas, não estamos falando com os discípulos de João aqui, e sim com a igreja de Santo André. Quantos de nós imaginamos ter virtudes naturais? Quantos de nós nos elevamos sobre as nossas próprias tamancas e nos colocamos acima dos demais, julgando que tenhamos algo de nós mesmos excelente, de nós mesmos bom, produtivo, saudável, de nós mesmos edificante a quem quer que seja? Não há. Não se engane.
o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Há virtudes em você, louvado seja Deus, meu irmão e minha irmã, crente no Senhor Jesus, que está na terra para servi-lo. Aquilo que Ele colocou em você é para Ele. Aquilo que Ele colocou em você, a virtude que Ele lhe deu é para o serviço dEle. A virtude não é natural, não se engane. Do jeito que Ele deu, Ele toma. É dele, sirva-o. Essa era a consciência de João Batista. Mas havia mais, versículos 28 e 29. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. Um amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que vemos no verso 28? Vemos que aquele que tem consciência de si mesmo, tem consciência de que a missão que desenvolve não é própria. Trarei para mim mesmo como exemplo, para que ninguém pense que estou usando de indiretas. Eu nunca jamais poderei edificar a minha igreja. A minha missão de vida não é tê-los como meus discípulos. A razão da minha existência não é convencê-los das verdades nas quais eu creio. Eu tenho que apresentar não a minha missão, mas a dele, a do Redentor. Então, somente um porta-voz. Eu já lhes disse outras vezes e repito agora: o tempo passará, e o que se espera de um ministro do Evangelho é que as sementes por ele plantadas, da palavra de Deus, nos corações daquele que o acompanham, sejam suficientes para produzirem vida, transformação nas pessoas, e não a memória a respeito do próprio pregador. O tempo passará, e com a graça de Deus os irmãos sequer lembrarão do meu nome, mas precisam saber a quem seguem: a Cristo. A missão não é própria, a missão não é pessoal, a missão é dada por Deus. O homem não tem nada de si mesmo, a não ser que lhe seja dado, e vós sois testemunhas do que eu vos disse. Eu não sou o Redentor, sou apenas o precursor. Eu desenvolvo um trabalho que me foi dado para Ele. E vendo o 29, nós percebemos que isto que foi mencionado há pouco se coaduna com a missão que não é própria. Porque se a missão é do Senhor, desenvolvida pelos seus discípulos, à semelhança dos batismos, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. A semelhança dos batismos, são outros os que desempenham a missão que é dele, do Senhor. Se a missão é dele, é porque o Senhor quer redimir não a noiva, a igreja dos seus ministros, mas quer redimir a sua noiva, a sua igreja. Logo, João Batista reconhecia que não tinha igreja própria. Não existe a igreja universal de João Batista, a igreja internacional dos batistas. Não existe. Se existir, é uma corrupção. O que existe é a igreja do Senhor Jesus, só dele. Mudam-se as placas, a igreja tem que ser a mesma, porque é uma só a igreja. É por isso que nosso credo ele é dita como igreja universal. No credo está sendo dito isso porque ela está em todo lugar, representada pelos crentes. Mas tem mais aqui. E o versículo 29 para o 30 diz que João Batista já tinha a sua alegria cumprida por ver que a noiva estava sendo entregue
para o noivo Jesus, a igreja estava sendo entregue para Jesus, e então no 30 ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Meu ministério passou. O que eu tinha que fazer como precursor está cumprido. Cada um de nós tem que ter esse tipo de consciência diante de Deus. Nós não estamos aqui para cumprir o nosso ministério o tempo todo da mesma maneira como nós imaginamos ou poderíamos imaginar ser adequado. O nosso ministério ou é de acordo com o que Cristo disse que deveria ser, e pelo tempo que Ele determinou, ou então não estamos a serviço de Cristo. Estamos a serviço de nós mesmos, e construindo a própria igreja, uma seita. Não vou citar nomes, vocês já pensaram em algumas seitas aí. Quando ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo, cumpri o meu ministério. Ele deveria ter noção do que o esperava nos próximos dias. Prisão, decapitação. Espero em Deus que não seja o caso de nenhum de nós. Mas se vier a ser, que seja porque temos cumprido o ministério do Senhor Jesus em nossas vidas. João então tinha plena consciência de si mesmo. Sabia que não tinha virtude natural, que a missão não era para o seu benefício pessoal, que a igreja não era dele, e que era tempo dele perceber e entregar aquilo que era de Cristo ao seu digno proprietário, a igreja do Senhor Jesus. Mas ele vai prosseguir, irmãos, e peço que você continue aí atento, que você não se deixe esmorecer pelo passar da hora e pelo cansaço. Continue aí atento, porque João vai começar a falar agora a respeito da grandeza de Jesus, da grandeza do batizador. Se ele, João, era pequeno, e assim devemos nos entender cada um de nós, o Senhor Jesus, glorioso, grande, tremendo, encarnação do Filho entre nós. E ele então passa a dizer no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele veio das alturas. E olhando, por favor, para o capítulo 3, mais uma vez, versículo 13, é dito pelo próprio Senhor Jesus: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem, Jesus Cristo, reconhecido por João Batista. Ele veio das alturas, logo, ele não está no nosso nível. Se vocês, meus discípulos, diria João Batista, se vocês, meus discípulos, imaginam que haja uma disputa entre mim e Jesus, não há. Eu sou precursor e ele não é do meu nível. Ele veio das alturas, ele está acima de todos. Não confundam as coisas. Irmãos, quantos pregadores há por aí nos nossos dias que estão se levantando sobre o seu próprio orgulho, dizendo que são alguma coisa diante de Deus. Somos nada. Quantos de nós estamos contribuindo para que eles pensem assim e os idolatramos? E se fulano disse isso, é verdade absoluta. E me torno discípulo do pregador X, ao invés de discípulo de Cristo. Faço uma disputa. Recordo uma vez mais o lamento de Paulo aos Coríntios. Alguns de vocês são de Pedro, alguns são de Paulo, alguns são de Apolo, e há até quem diga ser de Cristo. João Batista não faz isso. Não faz. Ai de nós se fizermos. Quem veio do alto está acima de todos.
Se João não tem nenhuma virtude natural, ele reconhece que em Jesus há virtude celestial. Glorioso Senhor encarnado. Não há disputa. Ele segue, e vemos nos versos 32 e 33, que este que veio de cima testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Observem, irmãos, mas no futuro Paulo irá dizer que o bom perfume de Cristo exala por meio da igreja, e certamente com muito mais intensidade exalava de Cristo. Perfume para a glória de Deus, perfume de vida para os que creem, e perfume de morte para os incrédulos. E o texto nos mostra isso. Ele testifica o que tem visto e ouvido. E aí a expressão é forte: ninguém aceita o seu testemunho, porque naturalmente, irmãos, não é a ação do Espírito, não fosse a ação do Espírito nos dando nova vida para que arrependidos crescemos, nenhum de nós teria crido. Nenhum de nós teria crido. Se o Pai não revelasse ao Filho, se o Filho não revelasse o Pai, perdão, usei a palavra errada, se o Pai não revelasse o Filho, e o Filho não revelasse o Pai à igreja, jamais conheceríamos a verdade, por mais que nos empenhássemos. Seríamos meros religiosos, perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas o texto segue: ninguém aceita o seu testemunho, mas quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. O Senhor Jesus testemunha e cumpre a sua própria missão. João Batista reconhece que ele mesmo não tinha uma missão própria, mas Jesus Cristo tinha, e a sua missão era divina, a de manifestar a glória do Todo-Poderoso na salvação e na perdição daqueles que fossem evangelizados. A mais, o verso 34 vai nos dizer: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. E alguns de nós então lemos esse verso e transferimos essa palavra do verso 34 a cada um de nós. E pensamos: o Senhor não dá o Espírito por medida, o Senhor dá livremente o seu Espírito àqueles que nele creem. Isso é falso. Isso é falso. Verdadeiro é que Jesus Cristo é o Messias. O Messias é aquele sobre o qual foi derramada a plenitude absoluta e irreparável do Espírito Santo. Ele é o ungido de Deus. João Batista era movido pelo Espírito. Jesus é aquele cuja presença do Espírito em sua vida era sem medida. Veja a concepção que João tem a respeito de Jesus. Incomparável. O pleno do Espírito Santo de Deus. E vamos adiante, o verso 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Eu preciso que você observe isto aqui. Se o Senhor Jesus mais tarde diria, e está registrado em Mateus 28, aquele verso que você sabe de cor, Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi no céu e na terra. O que está escrito aqui no verso 35, por favor? Percebe? A autoridade de Cristo plena, entregue pelo Pai para que Ele a exerça sobre a criação. A igreja é uma entidade criada? Certamente que sim. Logo, se tudo pertence ao Filho,
A igreja pertence ao Filho. Se João Batista não estava trabalhando em favor da sua própria missão para uma própria igreja, ele reconhecia que a igreja pertencia tão somente ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é aquele que reina, não é aquele que virá a reinar, é aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos o tempo todo. E este verso é anterior à sua ressurreição. Glorioso Senhor Jesus. É por isso que então temos o texto sendo concluído nesse maravilhoso verso 36. Um verso que agora aproxima toda esta condição de cada um de nós. Se antes João Batista apresentava a si mesmo como aquele que é vazio de poder próprio, e depois apresenta o Senhor Jesus como aquele que é pleno de poder próprio, o grande batizador, agora ele vai dizer o que acontece com quem nele crê. E isto nos atinge pessoalmente. Por isso, quem crê no Filho, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, quem crê no Filho tem a vida eterna. Espero que não seja o seu caso a próxima parte. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Observa, meu irmão, não acabou a pregação ainda, por favor, mantenha-se alerta. Quando o Senhor age sobre nós e nos conduz à fé, o resultado disso é vida verdadeira. E nós não teremos vida, nós temos vida. Ele nos deu vida, e nós estamos vivos por sua graça, regenerados, ressuscitados entre os mortos em nosso espírito. Mas veja como o texto continua. O texto continua dizendo que aqueles que não crerem terão sobre si algo mantido. Não é algo que passará a ser aplicado, é algo que permanecerá sobre eles. E o texto diz então com toda clareza: quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, isto é, permanecerá morto. Mas sobre ele, a palavra é esta mesmo: permanece a ira de Deus. Que isso tudo nos console o coração por termos crido. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Você não tem certeza? É hora de apresentar-se diante de Deus, confessar o seu pecado, dizer que em Cristo Jesus está a razão da sua existência, e saber que, porque Ele é fiel, você será perdoado. E isso se manifestará com uma nova vida, um novo comportamento, o comportamento daqueles que se entendem vazios, os pobres de espírito, preenchidos tão somente pelo Deus verdadeiro, para cumprir a missão que é dele. Não sendo assim, sobre você, incrédulo, permanecerá a ira de Deus. Deus tenha misericórdia da nossa vida e nos conceda viver diante dele.